CEANcast, dando voz e vez à evolução nos tratamentos de desenvolvimento humano. Olá, pessoal. Hoje estamos com o Tiago Lopes e vamos bater um bom papo aqui sobre o AT, o professor, não é, que é profissional da educação, e como eles podem conviver dentro do ambiente escolar e ajudar o aluno a se desenvolver nesse contexto, não é? Porque é um contexto que nos traz assim muita preocupação, porque às vezes o profissional da educação ele não está preparado para receber essa demanda. E eu sempre digo que tanto o aluno que chega na sala de aula, ele precisa ser preparado para isso, como os profissionais e as crianças que estão dentro da sala precisam também ser preparados, não é? Para também receber. Sim, não é com isso? certeza. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversar desse assunto que é tão relevante. Eu acho que, sim, tem muitos questionamentos, e até um questionamento do Lucelmo, né? Lucelmo Lacerda, do Grupo Lunaaba, que sei que esteve aqui recentemente, participou do CEANcast com vocês. E ele tem um livrinho muito bom que ele lançou recentemente sobre inclusão. Sim. E ele traz algumas reflexões interessantes. Uma delas é que eu acho que realmente o nosso sistema hoje de inclusão, ele não é baseado nas melhores experiências que a gente tem no mundo. Sim. Né? A gente tem um sistema que ainda é muito focado e que está escrito lá na Política Nacional de Educação de Inclusão Escolar, por exemplo, que a gente não tem que ficar desenvolvendo, né? Não estou falando exatamente o que está escrito lá, mas a gente não tem que ficar desenvolvendo ferramentas para individualização do ensino, que a individualização do ensino é um ato de segregação a mais que esse público já sofreria. Quando, na verdade, a gente vê que existe a necessidade. Quando a gente vai ver os estudos de inclusão mais sérios, a gente vê que tem a necessidade da gente entender o funcionamento da criança, da gente entender as suas capacidades, suas necessidades. Inclusive, muitas vezes é necessário que eu tenha um ambiente com uma estrutura mais especializada, capaz de dar suporte para o desenvolvimento dessa criança, e aí ela ser capaz de generalizar no ambiente escolar, muitas vezes, o que ela está aprendendo nessa estrutura de treinamento, de terapia. Às vezes eu preciso de uma escola que tenha uma estrutura mais especializada, que permita ele também ter uma parcela de integração com as crianças típicas, mas com mais capacidade de entender o ambiente. Então, tem toda uma discussão também em relação à nossa política nacional de inclusão, que não encontra precedente em nenhum outro país, que foi feito em outros países, acho que na Itália, uma tentativa similar à nossa, que foi frustrada, que não deu certo, que eles modificaram. Então, assim, tem uma questão aí. Agora, isso dito, é o que tem para janta, né? É o que a gente tem para segunda-feira de manhã. Eu sempre digo que não é o ideal, mas é o real. É o real. Então, vamos lidar com o real. Eu não podia deixar de fazer essa consideração para trazer que claramente, assim, eu não concordo com a forma com que a gente hoje faz, né? Eu não concordo com a nossa política atual de inclusão. Sou pai de 2 crianças com autismo e não concordo, não é porque eu tenho meu capricho ou a minha opinião. É porque já foi testado e não deu certo em lugar nenhum. Existem críticas muito graves ao sistema brasileiro, porque muitas vezes a gente vai estar lá na política de inclusão, inclusive. Nós precisamos acolher a criança na sua diversidade. E quando a gente acolher a criança na sua diversidade, ela mesma não faz preconceito com ela mesma e ela é aceita e ela se desenvolve nesse ambiente acolhedor. Não é simples assim, não. Eu tenho uma criança com transtorno grave de comportamento que tem que fazer alguma atividade ou que a gente gostaria que ele participasse do ambiente escolar, mas ele não está acostumado a ficar ali. E ele não gosta de ficar ali. Né? E ele não consegue, ele não tem ainda essa habilidade. Então, muitas vezes, ele vai começar a apresentar um comportamento disruptivo numa sala que tem 30, 40 meninos e crianças, e a gente acaba toda semana tendo uma reportagem diferente que coloca exclusivamente nas professoras ou nas agentes que cometeram, sim,
ações inapropriadas, às vezes até agressivas com essas crianças, mas que a gente isola como se fossem os únicos responsáveis. Não estou falando que eles não têm responsabilidade, mas as minhas 2 irmãs são pedagogas, as minhas 2 irmãs foram responsáveis pela inclusão na escola delas. Quantas horas de treinamento elas receberam? 0. Uma das queixas dos profissionais, né, de educação é que eles não têm formação exclusiva para isso. Não tem. Tem formações para tudo, menos para ajudá-las nesse tema e nessa problemática, não é? Que existe dentro da sala de aula, que é como lidar com a criança incluída, criança autista, ou outras crianças que muitas vezes a gente pensa assim, só é uma criança autista, 2, 3, não. Nós temos TDAH, nós temos crianças disléxicas, com dificuldade de aprendizagem, com transtorno de aprendizagem e outros transtornos, como DI também, síndrome de Down. Então, são vários dentro de uma sala. E aí, o profissional da educação, ele já não é capacitado para isso. E como ele lidar o dia a dia com isso, sem ter uma capacitação? E muitas vezes esses professores, eles têm um treinamento pela prefeitura, porque a maioria das secretarias de educação oferecem, tem um recurso para treinamento anual, mas esse treinamento é ensinando o que fazer na prática? Geralmente não. Geralmente são palestras de conscientização. Isso. Que não mudam nada e que não ajudam nada eles a saberem o que eles têm que fazer segunda-feira de manhã. Sim. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, não, a gente tem que conscientizar, porque se eles acreditarem, eles vão dar conta. E eles vão se empenhar. E eles vão aceitar, porque eles ainda não aceitam. Só que aí eu não dou ferramentas para ele saber o que fazer para ajudar na inclusão da criança. E ele não aceita porque ele tenta com tudo o que ele sabe e nada dá certo. Então, primeira coisa que eu acho, né, assim, baseado nas experiências que a gente tem em outros países, é que a gente precisa ter uma estrutura mais clara de treinamento para os professores, mas tem que ter uma estrutura dentro da prefeitura de educação especializada. Que essa sim é bastante especializada, tem um treinamento para manejo de comportamento, em análise do comportamento aplicada, para ensino de habilidades, para gestão da criança e ensino da criança naquele ambiente social, para gestão do ambiente físico, porque muitas vezes tem que fazer adaptações físicas no ambiente. O menino com TDAH vai sentar mais na frente, o menino com transtorno grave de comportamento vai sentar mais perto da porta, que se tiver uma crise, eu consigo levar para um ambiente para realmente reduzir e acalmar e não ter um pico de crise no meio de outras crianças. Isso. Sobretudo se ele tiver comportamento agressivo. Então, eu preciso criar toda uma estrutura de suporte que muitas vezes precisa ter alguém especializado dentro da estrutura da Secretaria de Educação. Que essa sim vai formar os professores, que essa sim vai formar os mediadores escolares. Se eu não tenho uma estrutura prática de treinamento e de formação, eu estou simplesmente pegando as crianças, colocando numa situação vulnerável. E eu estou colocando os professores numa situação de risco, porque eles não sabem o que fazer quando acontece alguma dificuldade. E numa situação pouco frutuosa, porque ele não aprendeu como ensinar a criança a olhar, como ensinar a criança a escrever, como ensinar a criança a brincar, como ensinar a criança a interagir com um coleguinha. Se ele não aprendeu isso, a criança vai para lá e acontece o que a gente vê mais frequentemente. Isso. Mas eu acho que isso, muitas vezes, é a formação, não é? As formações de pedagogia, por exemplo, elas não trazem disciplinas que ajudem os profissionais, quando sair ali, e para seu trabalho, sua vida cotidiana dentro da sala de aula, ele muitas vezes não sabe nem o que é aquilo ali. Né? Muitos cursos de pedagogia não dão essa formação básica para isso. Sim. E justiça seja feita, os de psicologia também não. Os de Pois fonoaudiologia também não. Também não. O de educação física, o de fisioterapia, o de terapia ocupacional. Vão ter que aprender Também não. Os de medicina também não. Teve um estudo que a gente fez, olha só esse estudo. Eu participei desse estudo, foi feito no Canadá, sobre as atitudes dos profissionais de saúde em relação às pessoas com deficiência intelectual e autismo. O estudo foi feito com pediatras, neuropediatras e psiquiatras, ou seja, somente médicos especialistas em desenvolvimento infantil e saúde mental infantil. Não foi feito nem com um clínico geral, não foi.
foram com os especialistas. Descobriu-se que, vamos lá, no Canadá, 6 anos de medicina, 2 anos de pediatria, 3 anos dependendo do programa, mais 2 a 3 anos de neuropediatria. Esse cara está na faculdade de medicina há 11 anos, 12 anos. Quando foi olhar, em média, eles tiveram menos de 40 horas de formação dedicadas exclusivamente ao autismo. Em 12 anos de formação, eles tiveram Como menos pode, de não é? 40 horas específicas e exclusivas de formação ao autismo. E aqui nós estamos falando de especialistas. Um curso de assistente terapêutica que eu estou fazendo agora, para assistente terapêutica, para ser capaz só de aprender a implementar sob supervisão do tratamento de outra pessoa, são 60 horas de treinamento. Então, como é que faz? Não faz sentido. E outra coisa, para Né? ele lidar com pacientes autistas, né? Uhum. E muitas vezes ali ele não tem nem como fazer alguma gestão de comportamento, Sim. Não. entender, né, o autismo, para Não poder sabe até nem identificar os ajudar. sinais. Então, muitas vezes, eu estou falando isso, gente, não é com o objetivo de simplesmente ficar apontando o dedo e criticando. O que eu quero trazer é o seguinte: se eu for partir do pressuposto de que isso acontece na graduação, e porque tem uma graduação em educação, tem que saber fazer inclusão, é a mesma coisa que eu achar que o ortopedista vai fazer cirurgia cardíaca. Ele não tem formação e treinamento específico para isso. Nem todo educador tem treinamento ou formação específico para inclusão. E nem todos eles precisam ter um treinamento ultra robusto. Mas, nesse caso, alguém na Secretaria de Educação, algumas pessoas, tem que ter um treinamento bem robusto do mesmo nível que eu formo os analistas de comportamento aqui para as clínicas que estão atuando como supervisor. Porque, no final das contas, é isso que ele vai ser. Ele está ali na Secretaria de Educação, ele tem que formar os professores que estão abaixo dele, formar os mediadores que estão abaixo dele. E quando eu tenho uma prefeitura mediana, eu já tenho 100, 200, 300, 500 crianças em processo de inclusão por diferentes fatores. Se eu não construir na minha Secretaria de Educação, enquanto agente público, né, enquanto prefeito, enquanto vereador, se eu não ajudar a implementar, enquanto secretário de Educação, enquanto secretário de Saúde, se eu não ajudo a implementar essa estrutura, eu estou expondo as minhas profissionais a um estresse desnecessário, porque elas não têm ferramentas para lidar no dia a dia. Eu estou expondo a minha mediadora a um burnout, porque ela não sabe lidar com a situação, a situações difíceis, porque ela não sabe lidar com a situação. Muitas desistem. Muitas desistem. E eu estou expondo a minha criança a vários riscos de não saber, inclusive de piorar o comportamento ao invés de melhorar. Então, gente, e estou arriscando enquanto gestor público, e aí vamos falar aqui para quem é político, inclusive, estou arriscando colocar minha imagem e ela aparecer, a Secretaria de Educação do meu município, no jornal, como a gente viu essa semana passada, de uma mulher que simplesmente empurrou e teve aquela confusão toda. Isso. Que eu, inclusive, não quis nem fazer vídeo sobre, porque a impressão que eu fico é de que a gente muitas vezes aponta o dedo exclusivamente para aquela mulher. E tudo bem, ela realmente tem a cota dela de responsabilidade e tem que assumir a cota de responsabilidade. Isso. Mas ela teve treinamento, ela teve formação, ela tem consultoria ou supervisão periódica do pessoal da integração Como está a saúde inclusão, emocional dela? não é? Com uma sala com duas, três crianças com autismo, com deficiência intelectual, sem ter ferramenta para lidar? Cadê a responsabilidade do prefeito, do vereador, do secretário de educação? Quem são as pessoas da educação, né, da parte específica de inclusão no serviço e no setor da educação municipal ali? Então, eu preciso começar a olhar isso como uma política pública. Muitas vezes eu tenho conflito e a gente tem a tendência de querer colocar a responsabilidade toda no professor. E às vezes o professor fala, não, mas tô tendo muito problema, não quero assistente terapêutico na minha sala. Mas quando você vai olhar mais perto, ela já teve experiências com assistentes terapêuticas que não tinham a menor formação, que não faziam a menor ideia do que estavam fazendo,
que ficavam tentando conduzir as atividades, assumir a regência da sala, que muitas vezes eram pejorativas nas críticas que faziam os professores. Às vezes ela é uma excelente assistente terapêutica tecnicamente falando, às vezes ela tem várias habilidades e já sabe o que ela está fazendo realmente, mas não tem o tato de trazer isso de uma forma amistosa. Fica monitorando e tratando mal a professora, que está fazendo muitas vezes o melhor que ela pode. Então, o ideal, gente, é a gente garantir que quando está tendo algum conflito, que ele acontece mesmo, olhar os dois lados. Eu quero olhar a minha assistente terapêutica também. Eu quero entender qual que é a postura dela. Como é que ela está lidando com as situações. Ela está entendendo que ela não é a professora, que ela não coordena as atividades, que ela não estipula as atividades, que ela não fala como que vai ser conduzida a sala de aula, porque isso é se colocar no seu lugar de mediador. Isso. E procurar mostrar para a criança que a professora é a referência. Precisa ser a referência dela. Né? Exatamente. Inclusive, se eu tenho uma mediadora na escola que fica andando atrás da criança o tempo inteiro, dando instrução diretiva para ela o tempo inteiro, pegando ela na mão para ajudar a levar no banheiro, a levar para beber água, a levar para poder fazer, colocar o material, a pegar a comida, ajudando ela com tudo o tempo inteiro, ela não está sendo uma mediadora, ela está sendo uma muleta. Pois é. É diferente. Isso aí nós vemos muito nas escolas. Porque o mediador, por exemplo, ele não sabe qual a sua função, qual a sua formação, o que é que ele precisa fazer ali com aquela criança. E que, na realidade, a função dela é tornar aquela criança independente naquele contexto. Quanto mais, melhor. E faz parte de se tornar independente no ambiente escolar, ajudar a criança a entender que ela tem que prestar atenção no professor, nas instruções que ele dá, que ele tem que seguir as instruções, que ele tem que usar o próprio grupo escolar como referência. Tá todo mundo levantando e ir para a porta? Eu posso até não ter entendido o que o professor falou, mas eu vou seguir o comportamento, né, que a gente chama até de manada, né, o comportamento de grupo. Porque se a minha criança não aprende a observar o contexto, o grupo e a entender a dinâmica de sala de aula, muitas vezes ele se torna dependente do mediador escolar. Agora aqui, de novo, vamos lá. É culpa do mediador escolar? Não. Por quê? Porque o mediador escolar, ele é um técnico de implementação do suporte. Deixa eu te falar uma coisa, Tiago. E você sabia que às vezes tem mediador, ou seja, AT escolar, que ele entende mais do que o próprio professor. E às vezes muitos se queixam porque veem que os professores não estão ajudando a criança, nem estão tendo ajuda, os acompanhantes, e eles não sabem muitas vezes o que fazer. Vai conversar com o professor, qual a relação que tem que ter com esse professor, que muitas vezes cria uma barreira entre AT e professor. E o problema aí, de novo, eu estava trazendo justamente esse aspecto. A culpa aí não é do assistente terapêutico. O assistente terapêutico está lá para implementar. Se o assistente terapêutico não sabe qual é o papel dele, está faltando supervisão. Está faltando o especialista da Secretaria de Educação, no caso de ensino público, que vai formar e supervisionar esse mediador. No caso de uma clínica privada, cadê o supervisor que não ajudou aquele assistente terapêutico a entender o seu papel? De novo, se eu tenho uma assistente terapêutica que entende mais de inclusão do que o professor, graças a Deus, é o mínimo, porque ela está lá exclusivamente para a inclusão, ela tem mais que saber, mais que o professor mesmo. Agora, além disso, ela tem que saber qual é o papel dela e que ela não pode passar por cima da autoridade do professor. E ela tem que saber que, se tem alguma situação de conflito com o professor, ela é assistente terapêutica, ela tem que entender o papel dela, não só dentro da sala de aula, mas também na hierarquia da equipe clínica. Quem vai conversar com o professor é o supervisor, não é o assistente terapêutico que está lá na linha de frente. E muitas vezes é a equipe, né? A fono, o psicólogo, porque às vezes a gente faz esse tipo de reunião, por exemplo, com os profissionais e a escola para entender um pouco do processo da criança dentro da escola, do contexto escolar, para ajudar a escola mais. Com certeza. Esse profissional é que vai conversar com a professora.
Ah, mas a assistente terapêutica está passando alguma situação, o que ela faz? Ela traz para o supervisor. Ele vai mediar essa conversa. Porque ela está lá todo dia. Senão todo dia tem uma discussãozinha, tem um conflito. Ela não tem que ficar dando a cara a tapa. Ela não é a pessoa responsável por essa parte. Aqui entra a falha do supervisor. Quem que tá treinando essa menina? Quem que tá supervisionando essa menina? Se ninguém, tá errado. Tem que ter. Ela não é terapeuta, ela não é supervisora, ela é uma implementadora de terapia. Isso. Então alguém tem que estar supervisionando. Ela tem que ser parceira do professor também. Exato. E se tiver alguma coisa para ser resolvida, ela vai trazer para o supervisor e o supervisor vai resolver, às vezes com o coordenador, às vezes com a pessoa especialista na sala, naquela instituição de ensino ou na Secretaria de Educação, às vezes com o coordenador, às vezes com o próprio professor. É por isso que existe a figura do supervisor, porque ele já tem experiência suficiente para saber onde é que ele vai tratar cada situação. Sim. Ele tem experiência suficiente, teoricamente, para ser capaz de conversar com o professor sem ficar entrando em conflito, sem criar situações desnecessárias, tentando entender também quais são as necessidades do professor. Agora, tem professor que realmente delega completamente a criança, porque tem um mediador ali, é como se aquela criança não existisse. Aí, quem está entendendo mal o seu papel é o professor. Quem vai vir falar isso para ele é o assistente terapêutico? Que vai ficar criticando e falando que você não tem que delegar e que você não sei o quê, que está ali todo dia? Não! Quem que é o chefe do professor? O coordenador, o diretor da escola. Não é o assistente terapêutico. Então, não é o assistente terapêutico que tem que vir cagar a regra, né? Ficar falando para o professor o que ele tem que fazer. Esse é um erro muito frequente de ficar atravessando os papéis. Quem conversa com o coordenador é o supervisor. Quem conversa com o professor por alguma questão específica do ensino dele, que essas falhas podem acontecer, é o coordenador dele, é o diretor dele. Se eu preciso dizer alguma coisa da conduta do professor, eu vou falar com o coordenador e com o diretor, porque eles é que vão garantir a implementação. Agora, se eu for falar alguma coisa técnica, de suporte, eu tenho abertura e tenho relação boa com o professor, aí eu falo direto com o professor. Que é o que deveria mas ter, é o né? supervisor que vai fazer. E muitas vezes é possível a gente construir, mas eu tenho que provar para o professor que eu estou lá para ajudar. E muitas vezes a assistente terapêutica entra porque ela tem um pouco mais de conhecimento de inclusão e das técnicas de inclusão. Muitas vezes são pessoas mais inexperientes, inclusive de vida. Não que idade tenha a ver com experiência, porque tem muita gente que tem Sim. mais idade e que não tem experiência nenhuma de vida. Tem muita gente que tem mais idade que continua sendo infantil emocionalmente. Agora, muitas vezes são pessoas com menos experiência e que tem aquela coisa muito à flor da pele e que quer resolver e que toma o problema para si e que já vai direto e que vira conflito. Então, eu tenho que garantir o seguinte, isso só acontece por falha do supervisor. O supervisor tem que deixar claro o seguinte, ó, vai ser minha assistente terapêutica, condição de trabalho, faz parte do seu trabalho. Reportar a mim as dificuldades que estão sendo percebidas. Porque às vezes a mediadora, inclusive, acha que a culpa é do professor e a falta que está ali é porque a gente não percebeu um objetivo de intervenção, uma estratégia que a gente deveria estar usando. Isso. A gente não ensinou a assistente terapêutico uma abordagem diferente. Às vezes a falha é nossa e tudo bem, isso vai acontecer. Mas ela tem que trazer para mim, até para que a gente julgue enquanto supervisor, como que a gente vai atuar. Mas no fogo, né, na emoção da situação, muitas vezes eles vão falar direto com o professor, vira um conflito danado. Então, essa clareza dos papéis resolve muito a questão da mediação no dia a dia. Sim. E a Muito convivência, mesmo. né, entre Exato. professor e atendente terapêutico. Então, assim, é muito importante o diálogo e importante também as duas pessoas, né? Sim. É saber que estão ali com o objetivo, que é a criança, Exato. que é o desenvolvimento da criança. Exato. E aí, para o professor, a mesma coisa. Se eu tenho alguma questão, ou algum desacordo, ou algum desentendimento com a assistente terapêutica, não é para a assistente terapêutica que eu vou trazer a minha reclamação. Ou eu vou levar para o meu coordenador, e ele vai organizar com o supervisor daquela mediadora, ou eu vou levar direto para o supervisor. Porque quem é que coordena o trabalho da mediadora e que vai ter que colocar quais são os limites do trabalho, que vai fazer as correções, é o supervisor. Então, muitas vezes o professor também
na hora ali, com sangue quente, acaba reagindo. E acaba simplesmente falando e levando direto para assistente terapêutico. Pronto, tá feito o conflito. Gente, o pessoal convive todo dia. É muito mais fácil para o supervisor, que não tem animosidade, Sim. que não tem conflito e atrito todo dia. Entrar nesse circuito, né? Muito mais fácil, tem mais experiência, sabe conversar mais, muitas vezes. Isso não é menosprezar. E muitas vezes trabalho do AT. identificar o foco do problema, né? Muitas Porque vezes. assim, o supervisor, ele precisa entender que existe um antecedente. E esse antecedente precisa ser tratado para não se repetir. Exato. Porque se repetir, vai ficar sempre a mesma coisa. Inclusive, porque às vezes a criança está tendo, por exemplo, muita resistência para fazer atividades de escrita. Aí a assistente terapêutica vai lá e ela aprendeu uma base de análise do comportamento. Aí ela fala, não, porque quando pediu para escrever, tem que manter. Você, professora, fica deixando ele sair, fica dando canetinha para ele escrever. Aí agora ele fica só fugindo e não quer mais escrever com lápis. E ele fica brigando, porque o antecedente que foi dado tem que ser mantido e as duas estão lá no conflito. Aí chega o supervisor, vê a situação e percebe, nossa, ele não está escrevendo e está fugindo e está brigando tanto, porque ele ainda não tem uma trípode bem desenvolvida para pega, ele não tem dissociação de pulso, ele ainda não dissocia aqui o braço. Vamos fazer uma base de trabalho pré-escolar e de habilidades motoras finas da atividade. para diminuir o custo da atividade, para ela ficar mais fácil. Porque ficando mais fácil, ele vai parar de fugir, vai parar de brigar. Veja, aqui, ele não entrou nem para entender antecedente, comportamento e consequência. Ele já percebeu que tem pré-requisitos motores que não estão cumpridos. A criança não tem habilidade de sustentar e de segurar o lápis por muito tempo, com boa fluência. Aí fica difícil demais e ele briga e foge. E o lápis acaba sendo aversivo, o lápis e papel acaba sendo aversivo, Exatamente. porque ele não consegue fazer aquilo ali. E aí tá a assistente terapêutico falando que tem que manter, porque pediu, tem que manter. Tá a professora falando que não, porque coitado do menino, porque não tem que fazer, porque senão ele vai virar uma crise e aí eu não consigo dar minha aula. E no final das contas, o nó da questão não tá ali. Agora me diga a importância de um PDI. Porque aí com o PDI Exato. vão saber realmente qual tipo de atividade que vai sugerir para a criança ali. Sim. Não é isso? Agora, esse plano de ensino, né, individualizado da criança, ele tem que ser individualizado. Por isso que é PDI, não é de igual. Muitos são, né, Tiago? Porque muitos são iguais. Copiados. Nessa hora dá até vontade de falar assim, não é I de igual, é I de individualizado. Isso. Mas muitas vezes o pessoal, por falta de capacidade de avaliar as necessidades da criança, de entender o funcionamento na escola, de entender o que ela precisa, pega um plano genérico e vai reproduzindo para as crianças todas, e que não faz sentido Acaba nenhum. a atividade ser de alto custo, provocando na criança um comportamento de fuga, muitas vezes até de esquiva. De brigas, não é isso? às De vezes, brigas, um comportamento disruptivo aí, começa a bater, agredir os colegas. Por conta de uma atividade de alto custo que não deveria ter sido dada. Exatamente. Por falta de um PDI, de um planejamento, na realidade, adequado para aquela criança individualizada. Exatamente. E aí a gente está discutindo uma coisa que foge completamente da solução que às vezes o supervisor traria. Da percepção que o supervisor poderia ter. Ele resolve a questão sem discutir se tem que manter ou não tem que manter. Porque, na verdade, o que a gente está pedindo para a criança está fora das capacidades, das habilidades dele atuais. O que a gente tem que fazer? Trazer para a terapia, caso a criança tenha terapia, o ensino daquela habilidade de forma mais sistemática, mais concentrada, para a criança ganhar bastante fluência e generalizar na escola. Ou, na hora que está ali a criança escrevendo, ele consegue segurar bem? Não. Ele fica toda hora brigando para não fazer? Sim. Então, nós vamos trabalhar primeiro tônus de dedo, pinça, trípode, pega, dissociação de pulso. Então, eu vou fazer atividades, enquanto as crianças estão escrevendo, eu vou fazer práticas de habilidades motoras finas pré-escolares para melhorar a capacidade dele de escrever. E aí agora, quando isso estiver mais redondinho, eu vou avançar com a escrita, ou eu vou fazer um pouquinho de escrita e um bocado de treino de mão e dedo,
para alcançar as Objetivo. habilidades de mão e dedo e chegar ali depois na escrita. Deixa eu te falar uma coisa. É porque muitas vezes a escola está muito preocupada em competências, não? E não em habilidades. Se a escola hoje, para a inclusão, se preocupasse em habilidades, hoje, por exemplo, esse aluno poderia muito bem melhorar lá na frente, né? Porque a gente sabe que habilidades são pré-requisitos para a alfabetização. Não é? E como o professor ele não está, por exemplo, identificando essas habilidades que não foram adquiridas pelas crianças, então acabam que vão logo pelas competências. E tudo que deveria ser trabalhado lá atrás, que a criança não traz, não é? Não foi trabalhado. Então, assim, para o profissional de educação, o professor hoje, enxergar isso é muito difícil. Eu digo que eu fui anos, né, professora, e assim, a gente não tinha essa visão. Eu mesmo só tive essa visão depois de muitos estudos. Aí é que a gente percebe que, se a gente não observa essas habilidades e a gente não procura trabalhar essas habilidades, a gente não consegue chegar a uma alfabetização efetiva. E não chegando nessa alfabetização efetiva, o prejuízo é enorme, o déficit é muito grande lá na frente. E é isso que muitas vezes a criança, quando chega, por exemplo, no 6º ano, não é? Ela traz um monte de déficit, um monte de problemas. E quando chega no 6º ano, os outros professores, são 9 professores, e eles não têm condições nenhuma de trabalhar nenhuma habilidade. Nem mesmo de individualizar o nada. ensino. Então, assim, é bem complicado. Bem complicado. Se arrasta. Sim. Agora, é aquela coisa, o professor não sabe desses pré-requisitos porque ele está focado nos objetivos acadêmicos. Porque na Política Nacional de Educação, que gera a política, né, estadual e municipal de educação, estão ali os objetivos acadêmicos. E tem que estar ali, realmente. Né? Ele tem que preocupar com os objetivos acadêmicos. Tanto que muitas vezes eu faço tipo uma engenharia reversa. Eu preciso, dentro do objetivo da Secretaria Municipal de Educação, ensinar a criança a seguir regras de convivência e acompanhar a rotina escolar. Às vezes está lá como objetivo. Mas para ele acompanhar a rotina escolar, ele tem que ser capaz de olhar quando eu chamo ele. Isso. Ele tem que ser capaz de seguir instruções simples. Ele tem que ser capaz de guardar objetos quando solicitado. Então, para eu atingir aquele objetivo, eu vou fazer um plano de ensino, que eu vou trabalhar algumas habilidades para favorecer o ensino daquela habilidade específica acadêmica que faz parte daquele ano e que está no Plano Municipal de Educação. Quando faz isso, acontece bem mais rápido. Bem mais rápido. Não é isso? Muitas vezes você acha que dar um passo atrás é ruim, mas não é. Esse passo atrás, não é isso? Voltar, fazer aquela base, estruturar e depois acontece rapidamente. Como é que eu cobro isso do professor? Isso não faz parte da formação de pedagogia, essa divisão e essa percepção dos marcos de desenvolvimento nas diferentes esferas do desenvolvimento. Isso. Do mesmo jeito, justiça seja feita, que é muito superficial, muitíssimo superficial na psicologia, muitas vezes ausente na fonoaudiologia, muitas vezes ausente na fisioterapia, na terapia ocupacional. Então, de novo, nas graduações, isso não é um eixo central. Nós vamos trabalhar com desenvolvimento infantil, mas a gente estudou quase nada de desenvolvimento infantil. Então, no final das contas, é aí que entra de novo a figura do especialista, seja ele o supervisor, seja ele o especialista em educação especializada dentro da prefeitura, que tem conhecimento suficiente para entender como é que eu faço um plano de ensino que não seja centrado só nas habilidades acadêmicas, mas também nas habilidades gerais que vão permitir o aprendizado da habilidade acadêmica que está ali no meu plano municipal de ensino, né, de educação. Então, não dá para eu cobrar isso da professora se ela não tiver nenhum suporte de algum especialista de fora, porque ela não é especialista em análise do comportamento, ela não é especialista em reabilitação. E não dá para eu cobrar isso da assistente terapêutica, porque ela é só uma mediadora, ela é uma implementadora do plano, com supervisão e suporte cotidiano.
Ela não tem essa habilidade de reflexão clínica dos objetivos e das necessidades da criança. Porque se tivesse, ela já era supervisora. É bem complicado isso. Então, eu preciso garantir, não tem jeito, eu preciso, seja o ensino privado, seja o ensino público, eu preciso da figura de uma pessoa mais especializada que vai assumir a função de supervisionar e de formar os mediadores. Me diz uma coisa, você acha que nas escolas deveria ter um analista do comportamento? Uma pessoa que poderia, por exemplo, direcionar esses profissionais para fazer esse PDI de uma forma adequada? Eu acho que devia existir ele dentro da Secretaria Municipal de Educação. Para fazer formações. Exato. Para ser realista com a capacidade que a gente tem hoje de pagar profissionais. Porque a maioria das escolas já contratou alguém para educação especializada. Só que muitas vezes ele contratou alguém que não tem essa competência específica. Eu querer que isso exista em cada escola, tem escola que não tem funcionamento adequado do bebedouro. Né? A maioria das escolas não tem ar-condicionado, não tem ventilador na sala de aula, né? As escolas públicas. Então, eu querer um analista do comportamento na escola, isso não vai acontecer, não vai ter recurso. Agora, na Secretaria de Educação, já tem geralmente alguém contratado para isso. Só que essa pessoa, muitas vezes, ela tem uma formação de especialização, mas é uma especialização genérica, não teve supervisão, ele não teve experiência prática, nunca pôs a mão. Mas tem educação especial, mas você vai olhar, quantas horas de supervisão teve? 0. Quantas vezes ele precisou pegar a mão, pôr a mão numa criança para terminar aquela especialização? 0. Ensinou a fazer o plano? Mais ou menos. Tem uma base de desenvolvimento infantil? Ensinou a passar uma escala de desenvolvimento? Não. Foi passado uma escala de desenvolvimento para o PEI? Não. Muitas vezes é num bate-papo com a própria assistente de sala ou com a professora. Então, no final das contas, eu tenho contratado a pessoa, mas ela não tem uma capacitação que seja prática, que seja objetiva. Aí eu acho que o analista de comportamento pode estar lá. Agora, e numa instituição privada? Muitas vezes eu já diria que seria mais eficaz eu atuar com a contratação de consultoria. Eu contrato alguém que vai formar e supervisionar temporariamente um profissional interno meu que vai ser capaz de fazer essa função, de formar o mediador, de supervisionar o mediador. Porque senão eu gero um custo permanente, muito alto e desproporcional à necessidade que eu tenho na escola. Estávamos conversando, eu e você, né, no caminho, e aí você falou que tem aí um projeto onde o atendente terapêutico será da saúde, não é isso? Mais ou menos aí. Fala pra gente aí. A gente tem treinado e formado, na verdade, na Secretaria da Educação, a maior parte das vezes. A gente forma educadores, psicoeducadores, no mesmo nível que a gente fez a formação de vocês, por exemplo, ali, o treinamento profissional que vocês fizeram com a gente há 4, 5 anos atrás. Mesmo nível. Tem uma semana de formação teórica, 8 semanas de supervisão, avaliação no final. Quando termina isso, a gente avança para a próxima fase. E a gente atua como consultor, supervisionando eles, para que eles aprendam a formar e supervisionar os próprios mediadores do sistema de ensino. À medida que a gente começa com um projeto piloto, faz ali com 10, 12 crianças, já formei 10, 12 mediadoras. À medida que essas mediadoras ganham um pouco mais de experiência, eu subo elas e elas começam a formar as próximas mediadoras. Só que 12 mediadoras, se uma profissional estava formando 12 mediadoras, essas 12 mediadoras vão formar mais 12 embaixo. Sim. Então, agora eu já estou com 100 já são multiplicadores, né? Exato, já 130 e tantas. E ela supervisiona as mediadoras, que agora são supervisoras, que supervisionam as novas mediadoras, e a gente atua como consultor para resolver os casos mais complexos. Então, reduz custo e eu construo dentro da própria prefeitura um sistema com os próprios funcionários, em que eu tenho um sistema de pirâmide que, treinando muito bem pouquíssima gente, eu sou capaz de chegar ao suporte e mediação de muitas crianças lá na ponta. Que hoje é o que é o gargalo, na realidade. É o gargalo. É o gargalo.
E eu não consigo, num sistema de prefeitura, ficar contratando toda hora profissionais para fazer a supervisão. Eu preciso montar dentro da própria prefeitura o meu sistema. Por isso que a gente tem que atuar capacitando muito bem especializado um núcleo pequeno que forma e supervisiona um núcleo maior, que forma e supervisiona os mediadores abaixo. Mas a gente começa formando aquela pessoa e colocando ela para colocar a mão no chão, para colocar a bunda no chão, para sentar e aprender a fazer as intervenções, aprender a fazer na prática com as crianças, tanto que nessa formação é prática. Depois que ela dominou, é que ela vai formar e supervisionar as mediadoras. Depois que as mediadoras estão com bastante experiência, é que ela vai usar essas meninas para elas montarem um novo nível que forma as mediadoras abaixo. E assim todos acabam sendo formados. Exatamente. Né? E ninguém fica sem suporte. Porque a menina mais especializada da Secretaria de Educação, ela tem a quem recorrer, porque ela tem um consultor. E isso é possível fazer também em rede de escola privada, a um custo mais reduzido, por exemplo. Então, precisa montar a estrutura, mas eu não preciso matar mosquito com tiro de canhão, porque senão depois fica inviável. Uma coisa que já é, muitas vezes, criticado pelo próprio custo, pela própria dificuldade técnica de implementação. Isso. Né? Então, precisa-se de soluções. Não é isso? Solução prática. Soluções práticas e viáveis para todos. Para que todos tenham acesso a tudo isso. Exatamente. Muito bom. Maravilha. Parabéns. É isso, gente. Vamos embora. Né? Vamos embora, Mas né? muitas vezes é pensar nisso, é pensar que o problema é que muitas vezes a gente está naquele conflito e a gente não traz a figura do supervisor, a gente não traz a figura do coordenador, a gente deixa quem está ali todos os dias ficar resolvendo questões e muitas vezes, tecnicamente, eles não são as pessoas mais indicadas. A gente tem que Acabam montar em uma estrutura. conflitos, não é E isso? vira briga, vira conflito desnecessário. A relação poderia ser mais amistosa. Eu aprendi isso a duras penas, mas acho que agora já entendi. Sei. É difícil, né? A gente sabe que não é fácil, principalmente quando o pai entra no processo. Não é? Quando o pai entra no processo entre professor e mediador, é que você vê que a coisa não é fácil. Não é isso? Mas e aí, Tiago? Você está me falando que existe uma forma de melhorar o sistema, né? Sim. E aí não é só o achismo, porque a gente já implementou em diferentes instituições, Já é comprovado. e prefeituras e tudo. Já é comprovado que baseado funciona. em outras pessoas que tinham feito antes da gente e realmente tem um resultado bastante prático. Então, tem solução, inclusive viável. E não precisa ser com a gente, porque tem um monte de outros grupos com capacidade técnica para fazer isso que está fazendo, que a gente está fazendo. E as próprias prefeituras podem buscar e contratar outros grupos na própria região. Vamos buscar nas clínicas privadas, vamos buscar no pessoal da saúde para formar o primeiro núcleo, que forma o próximo e que vai virando multiplicadores daquela prática. Mas tem que ser baseado em evidências. Claro, não dá para ser só com palestrinha de aceitação e de acolhimento. A gente já passou dessa fase. Não resolve os problemas. Já passamos dessa fase. Os professores estão famintos para saber o que faz Desesperados. segunda-feira de manhã. Desesperados. Desesperados. Então, a gente precisa passar para a próxima fase. Ensinar o que fazer na prática na sala de aula. Não ficar só fazendo conscientização, não. É verdade. E a coisa não é muito fácil, né? Não. Só quem sabe é quem está lá realmente, né? Dentro da sala, com as crianças, com o mediador. Então, Com assim, certeza. a gente precisa realmente de soluções viáveis e que sejam efetivas. E práticas. Mas, Tiago, para mim foi um prazer estar aqui com grande você. prazer. Tô exausto já, porque a gente tá desde as 8h30 da manhã. Ó, a gente agora já acabamos de inteirar 13 horas de 13 trabalho. horas de trabalho. Consecutivos, porque até no almoço eu fiquei mexendo em slide. Então, Com certeza. agora bateu o cansaço, Eu estava menina. dizendo aqui os meninos que você, viu? Olha. É um super... Mas agora também é o seguinte, ó. Chegou no hotel, só amanhã. Só amanhã, e amanhã tem mais. E amanhã tem mais. Mas assim, foi um prazer e agradecer, né, por você estar aqui conosco e ter aceitado, né, É um prazer. fazer esse podcast. Que Com certeza. Esse podcast pra gente é um...
o nosso objetivo aqui é fomentar realmente, né, o conhecimento, para que as pessoas entendam, não é, tudo o que precisam fazer para melhorar a sua prática, que o conhecimento é a base de tudo, né? Sem conhecimento, nós não somos nada. Então, assim, conhecimento gera conhecimento e prática melhora a vida da gente, não é? Sempre prática. A gente sempre fala que a teoria precisa vir junto com a prática, senão não tem resultado. Não tem resultado. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo podcast, pela equipe engajada. Foi um prazer até agora a gente ter eu poder de alguma forma contribuir. Foi muito legal ver hoje lá no treinamento o pessoal com os olhinhos brilhando, todo mundo coçando a cabeça e quebrando, né? E realmente engajado. Eu realmente vi uma postura de gente que queria mesmo absorver o que eu estava trazendo e espero que seja útil para vocês. É uma equipe de ouro. A galera rala, é verdade. Não é não? Então, assim, quem quiser acompanhar, não é? Nós aqui no podcast, não é? No podcast, que é o Ceancast, não é isso? Então, assim, sigam-nos no YouTube. Sim, Grupo Cean, lá o canal, né, gente? Grupo Cean, deixa o like, curte, escreve as perguntinhas aí, depois gente, ajuda o algoritmo, horas. Gente, 13 horas trabalhando, você não vai se inscrever? Vambora, gente, se inscreve aí, deixa o seu comentário, deixa o like e ajuda a divulgar. Claro. Porque a informação útil certeza. Tem que divulgar, né, gente? Com certeza. E aí, depois de 13 horas, é justo, gente. Pô, é o mínimo, né? O mínimo. Gasta esse dedo aí, gente, vambora, pelo amor de Deus. Então, o maior prazer. Obrigado. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Ceancast, dando voz e vez à evolução nos tratamentos de desenvolvimento humano.